Bom dia, torcida tricolor, aqui é o Hugo Seixas, gravando mais um Tricolor no Trânsito. Hoje, dia 5 de agosto de 2026, né, dia da partida decisiva pela classificação das oitavas de final pela Copa do Brasil, né, Fluminense e Vasco no Maracanã, mando de campo nosso. Né? A torcida aparentemente está abraçando a causa, vai comparecer em peso, né, e aí rumo a essa classificação. No último jogo, o Fluminense não fez um jogo ruim, né? Mas talvez tenha produzido menos do que a gente esperava. Mas, sei lá, né? Eu acho que não produziu tão pouco quanto foi falado, né? Eu acho que pode ter havido muitos erros de decisão ali no final, né? De bolas que foram chutadas e que poderiam ser tocadas, né? De jogadas que foram mal finalizadas, enfim. Né? Mas acho que o Fluminense produziu para ganhar o jogo. Né, talvez a chance de maior perigo, assim, né? Não que foi uma finalização, mas que poderia ter rolado uma finalização e ter dado o gol da vitória, ter sido do Vasco ali na reta final do jogo, né? Mas de qualquer forma, acho que quem merecia sair com a vitória era o Fluminense. Mas não deu e o jogo ficou para ser decidido hoje. Assim, de uma forma geral, eu espero que esse jogo não vá para pênaltis, tá? Então, eu entendo o Zubeldia, né? Colocar o time para trás no último jogo, né? Tá certo que eu acho que ele não precisava recuar, ele podia manter o Fluminense como se encontrava, né? Em campo, né? Ter trocado o Acosta pelo Ganso ou pelo Hulk para jogar ali por trás do atacante, né? Não ter colocado o Nonato, né? Não ter colocado o Hulk como centroavante, que é um jogador que vai sair mais da área, vai jogar mais atrás do que dentro da área, e eu acho que isso foi recuar o Fluminense. Eu entendo, porque é um jogo de 180 minutos, você não precisava avançar o Fluminense, mas eu acho que você trocar a Costa por Hulk ou Ganso, né, não é você partir com tudo para cima e tudo mais, lógico, a não ser que você coloque o Hulk, ou como já fizeram, né, coloque o Ganso mais adiantado e isso vire um 4-2-4, né, mas a minha ideia ao colocar esses jogadores em campo não seria fazer isso. Né? E nesse jogo de hoje, se esse jogo tiver empatado, o Fluminense precisa sim, né? Tiver empatado ali, sei lá, 20 minutos do segundo tempo, o Fluminense precisa sim arriscar mais que o Vasco para buscar o gol e a vitória na partida, porque eu acho que a decisão de pênalti seria pior pra gente. E por que eu falo isso? Vamos lá, pensando no geral, né, nas últimas penalidades cobradas pelo Fluminense, né, quem seriam os principais batedores do time, assim, e nenhum deles é uma sumidade como batedor, né? Nem o Fred, que é um jogador que perdeu os pênaltis dele na vida, a gente tem um jogador que se compara ao Fred batendo pênalti no Fluminense, né? Que imagine um Henrique Dourado da vida, um Tuta da vida, né? Então, né, assim, a gente tem o Ganso, mas o Ganso é banco, né? O Ganso entraria em que situação do jogo para ele poder vir a bater o pênalti? Nos minutos finais, aí entra frio para bater o pênalti, né? Entraria antes, e aí acredito que seria numa visão já de a gente estar tentando vencer a partida, né? E aí por acaso ele estaria em campo, né? Porque no geral eu acho que o Ganso é o jogador do Fluminense que teria o melhor aproveitamento, né? Dos jogadores que a gente tem, assim, né, pelo Fluminense. Mas teve gente que nunca perdeu, mas bateu 2 pênaltis, que é o caso do Hulk, né, e o Hulk é um jogador com histórico de perder pênalti decisivo. Mas olhando o aproveitamento dos nossos jogadores batendo pênalti, o Hulk talvez é um jogador que tenha que estar nessa reta final, né, e aí, você pensando em marcação, né, principalmente com a cabeça do Zubeldia, você teria Hulk e Ganso juntos numa reta final de jogo, sem estar pensando em ganhar a partida, é complicado. Né, os outros dois batedores, um que a gente imagina, porque acho que ele não bateu pênalti pelo Fluminense, mas a gente imagina que ele tem alguma qualidade, que é o Acosta, e o outro que é o Savarino, que já bateu pênalti no Fluminense, mas também, né, não tem um número confiável de pênaltis batidos e convertidos na carreira, pra gente falar que ele é um puta batedor de pênalti. São jogadores que hoje em dia são titulares do time, devem ser titulares hoje, né, mas que não aguentam jogar 90 minutos. E principalmente conforme vão cansando, vão entregando menos ainda na marcação. Aí você pensa só, a gente teria numa reta final de jogo 4 jogadores com problemas na marcação, né? Mas estão ali tentando garantir o pênalti. O JK é um jogador que não tem um bom aproveitamento de pênalti no time de cima do Fluminense,
Mas é um jogador que, se tiver em campo, ele vai querer bater. E o JK é um jogador que eu acho que eu não tiraria ele se a gente não estiver ganhando o jogo, né? Se a gente não estiver numa situação confortável no jogo, até eu diria assim, uns 2 gols de diferença, né? Porque eu acho que ele é o nosso goleador na temporada e ele é o cara que pode ter a gana de fazer algo para nos dar a vitória, né, nesse jogo, né? Castilho a gente nunca viu batendo pênalti e acho que o Castilho é um jogador que não precisa dessa responsabilidade. O Cano bate, mas também não é uma sumidade batendo, né? Perde alguns pênaltis e perde pênaltis importantes, né? Até no rival já perdeu, né? E assim, pensando na frente, seriam esses jogadores. Aí a gente tem o René, que em disputa de pênalti, né, é um jogador que tem sua qualidade, né? Mas já perdeu um pênalti contra o Vasco com a bola rolando, se eu não me engano foi contra o Vasco, né? Assim como eu acho que ele faz ano passado na Copa do Brasil, né? Então, teoricamente, é um jogador que já foi estudado pelo Léo Jardim, goleiro do Vasco. Vale a pena botar ele, bater para perder de novo, né? O Guga, eu não sei como seria batendo. O Arana, que teoricamente é o titular da lateral esquerda, como tem qualidade, né, na finalização, talvez possa ser um batedor, né? Enfim, né? Eu não vejo o Fluminense com bons batedores. Não sei se o Vasco tem, mas a gente sabe que o Vasco tem um Léo Jardim, que é um goleiro que pega pênalti, assim como a gente tem o Fábio aqui também, né? Mas teoricamente o nosso goleiro teria menos explosão do que o Léo Jardim, né? Então, dito isso tudo, eu acho que o Fluminense não precisa arriscar, né, ir para a disputa de pênalti, né? Vale mais a pena arriscar ganhar o jogo nos 90 minutos. Tá? Entendo não ter feito isso no jogo passado, porque, né, ainda havia mais 90 minutos pela frente, né? Mas acho que a disputa de pênalti seria mais negócio pro Vasco do que pra gente, tá? E aí, pensando nisso que eu falei, né, de Savarino e Acosta, reta final, não aguenta jogar os 90 minutos, né? E pensando em várias coisas que eu já venho falando, né, e juntando essa necessidade de ganhar a partida, né, mais uma vez eu iria com o meu time, né, tentando colocar o Hulk de titular em campo junto com o JK, né, e no meio Savarino ou Acosta, né? Um dos que pode bater pênalti também é o Canóbio, que já fez, mas também já perdeu. E aí, basicamente, é o time mesmo que eu já falei basicamente não, né? É o time que eu já falei da última partida. Eu não lembro quem é que eu deixei no meio, se Savarino ou Acosta, né? Eu entendo que o Savarino, né, vem tendo dificuldade para jogar contra times mais fechados. Savarino não, desculpa, o Acosta, né, tem dificuldade para jogar com times mais fechados pelo jeito de jogo dele, né? Sempre ele tentando passar ali pelo meio, né? Então eu começaria o jogo com o Savarino, tá? No meio, até para tentar aproveitar o Acosta numa necessidade de ganhar a partida, né? E talvez ter ele mais inteiro para bater o pênalti do que o Savarino, né? Não sei. Aí, assim, pensando em ganhar a partida, né? Uma coisa é eu entrar com a Acosta e abrir o Savarino na esquerda, né? Aí pensando em adiantar o time, né? E aí o Acosta mais descansado vai me entregar mais na marcação nessa reta final de jogo, né? Tá certo que o Savarino mais cansado vai me entregar menos, né? Enfim, né? Portanto que eu não tô nem pensando aqui em Serna. Imagina o Serna nessa fase dele bater um pênalti e perder, né? Não dá. Então a minha escalação seria Fábio, Guga, né? Manteria a zaga Ignácio e Igor Rabelo. Não dá para os gêmeos voltar agora, pelo amor de Deus. Guilherme Arana na lateral esquerda, Martinelli, Hércules, Acosta não, Savarino, Hulk, Canóbio pela esquerda e JK, tá? Acho que essa é a escalação para a gente ganhar hoje, né, do Vasco. Espero que hoje a gente comemore o gol do Urso, espero que eu faça o L de Hermancano, né? E tirando esses dois, outro jogador que eu queria ver fazendo um golzinho que eu acho que está precisando é o Acosta, tá bom? Então, 3 gols do Fluminense, né? Um 3-0, um 3-1, tá de bom tamanho, beleza? Saudações tricolores, faz o Urso e faz o L.